Deus é bom, não? Deus é muito bom. Queridos, pastor, vocês perceberam que deixou para mim fazer a barba, o bigode, disse que eu estou precisando mesmo. Eu vou deixar mais um pouco. Essa noite nós vamos começar a falar sobre um tema que nós intitulamos como os inimigos da nossa fé, né? Nada como a gente identificar algumas coisas que nós vamos começar a partir de hoje a ver na palavra, daqueles que estão buscando nos roubar a fé. Todos nós temos consciência que a fé é algo muito importante. Amém? O que você acha? A fé que Deus deu para você quando você nasceu de novo, a Bíblia diz que Ele nos deu uma porção de fé. E Deus não faz nada por acaso, né? Deus sempre tem um propósito. Se Ele deu a fé para nós, como a Bíblia está cheia de versículos dizendo da importância da fé, é importante nós começarmos hoje a tentarmos estudar alguma coisa sobre o que nos rouba essa fé. Porque tem alguém que quer tirar essa fé do nosso coração ou impedir que a gente viva dentro da fé que Deus nos deu. Então hoje nós vamos começar a falar sobre esse assunto. Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus 11. Nós vamos começar lendo o verso 6. Hebreus 11, 6. Sabe, queridos, eu tenho pensado e entendido que a gente vive hoje em dia, a gente vê um evangelho muitas vezes muito voltado para as coisas que vão ficar aqui na terra, né? Para as coisas que são passageiras. E eu tenho entendido que Satanás não está muito preocupado com essas coisas, sabe? Existe um evangelho sendo pregado baseado muito naquilo que nós vamos conquistar aqui na terra, que a gente tem que ter isso e aquilo, mas eu olho para a Bíblia e vejo que Satanás não está muito preocupado com isso. Ele não está preocupado com quanto você tem no banco, na conta, né? Aleluia, né? Quanto você tem, o quanto você vai ter. Ele não está muito preocupado se você está saudável, se você está doente. Ele se preocupa com isso, sim, mas em primeiro lugar não é isso que ele se preocupa. Ele não está muito preocupado com essas coisas. Se você tem sucesso profissional ou financeiro, ou no seu casamento, não é a prioridade dele. Ele se preocupa em destruir tudo isso na nossa vida, sim. Mas a primeira coisa que ele mais se preocupa, sabe qual que é? Nos roubar o relacionamento com Deus. Porque ele sabe que se ele tirar isso, ele tira tudo. Ele busca roubar o nosso relacionamento com o Pai. E a maneira de se roubar esse relacionamento com o Pai é atingindo o que eu chamo de 2 fundamentos para o nosso relacionamento com Deus. Um deles é a fé e o outro é o amor. Todo relacionamento nosso com Deus está baseado nessas 2 coisas. O amor a Deus e a fé. Hebreus 11, 6. Vamos ler aí. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Queria orar. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra e quero pedir nessa hora graça do Senhor para que a gente possa estar entendendo aquilo que a tua palavra quer nos comunicar nessa noite. Espírito Santo, tu és o nosso ajudador e aquele que nos guia a toda a verdade. Então eu peço a ti graça e que o Senhor se mova no nosso meio e faça viva tudo aquilo que nós vamos estar compartilhando nessa noite. Que possamos sair daqui não apenas satisfeitos com o que ouvimos, mas que se torne vida em nós para que a gente possa praticar essas verdades. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, queridos, esse texto de Hebreus 11:6, e nós não vamos ficar nele, eu só queria introduzir. Aqui fala de 2 coisas que eu queria chamar a atenção. A primeira é impossível nós agradarmos a Deus sem fé. Isso tem que chamar a nossa atenção, porque a Bíblia não está deixando nenhuma margem de dúvida, ela está dizendo que é impossível. Ela não está dizendo que vai ter dia que dá, tem dia que Deus vai estar bem-humorado, outro dia ele não vai estar bem-humorado, então aí você consegue agradar Ele mesmo sem fé. A Bíblia não está dizendo isso. Dependendo do ano, dependendo da situação, não, é impossível. É totalmente impossível a gente agradar a Deus sem fé. Isso precisa ficar muito firme dentro do nosso coração. A outra coisa que me chama a atenção aqui em Hebreus 11:6 é que a segunda parte desse versículo diz assim: pois quem dele se aproxima. E essa palavra aproxima fala do quê? Relacionamento, certo? Nós nos aproximamos de alguém quando nós queremos nos relacionar com essa pessoa, mesmo que seja um relacionamento breve, mas o simples contato com alguém, você se relacionou com ela. Então, quando a Bíblia fala de que
é necessário ter fé ou crer que Ele existe para se aproximar dEle, é mais um ponto importante para nós, porque é impossível nós termos o mínimo relacionamento com Deus sem fé. Além de ser impossível agradar a Deus, é impossível nós nos aproximarmos dEle. E nós precisamos nos aproximar mais de Deus, amém, queridos? Talvez alguns de nós aí estamos um pouquinho à frente do outro, mas todos nós estamos correndo para o mesmo lugar, em busca de conhecê-lo. O nosso alvo é esse, e eu creio que nós só vamos chegar à estatura de varão perfeito lá, né? Mas ainda lá no céu, eu creio que nós vamos ter um caminhar de conhecer a Deus, porque Deus é infindável. Deus não é um ser limitado. Sempre eu creio que nós vamos conhecer algo de Deus novo, mesmo lá. Então, queridos, a fé, lá em Hebreus 11:1, se você quiser abrir, está aí do ladinho, Hebreus 11:1, diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu gosto da tradução que diz assim: a fé é o firme fundamento daquilo que esperamos. Tem alguma tradução aí que fala isso? Eu amo essa tradução. A fé é o firme fundamento daquilo que esperamos, e ela é a prova das coisas que não vemos. Então, a fé é algo importantíssimo. Amém? Vamos repetir isso? Diga: a fé é algo importantíssimo. Queridos, sem ela a gente não consegue agradar a Deus e nem se aproximar dele. Jogamos por aí que é algo sério. E aqui em Hebreus 11:1 diz que a fé é um firme fundamento. Firme fundamento. Quando nós pensamos em firme fundamento, nós pensamos em o quê? O que você pensa quando você ouve? Firme fundamento. Alicerce. Aqui debaixo aqui, do lugar onde nós estamos, da nave da igreja, existe um alicerce. Amém ou não? Nós não vemos, né? Mas existe. Só está de pé tudo isso aqui, sustentando tudo, porque embaixo está muito bem fundamentado. A fé é assim para conosco. A fé deve ser esse firme fundamento onde nós vamos construir a nossa vida, onde o Espírito Santo vai edificar a nossa vida, mas sobre esse fundamento chamado fé. Amém? A fé é um firme fundamento daquilo que nós esperamos. E eu julgo esse texto, quando diz que aquilo que nós esperamos, irmãos, não é tudo aquilo que você espera fora da palavra de Deus, tá? Tá bom, então eu espero. Não, quando a Bíblia fala daquilo que esperamos, está falando de algo alinhado com a palavra de Deus. A fé, amém? A fé está ligada à palavra. Então, é tudo aquilo que deriva da palavra. Se for fora da palavra, eu espero um dia, é só um exemplo, eu espero um dia ficar milionário, bilionário, trilionário e gastar esse dinheiro tudo comigo mesmo. Isso é contrário à Bíblia. A fé não vai ser fundamento para esse tipo de sonho. Eu espero um dia, eu sou casado, mas se eu não for, espero um dia me casar com uma pessoa, mesmo se ela não for cristã. Não, a Bíblia fala que julgo desigual não está baseado na palavra, então a fé não pode fundamentar isso. Então, quando a Bíblia diz que a fé fundamenta algo daquilo que esperamos, está baseado naquilo que a Bíblia diz. Amém? Outra coisa que eu acho interessante é que a fé, ela é prova. O que é prova? Quando nós falamos de prova, o que você pensa? Eu sou advogado, eu gosto muito de prova, principalmente quando eu estou do lado, que as provas são favoráveis, né, pastor? Mas a prova é o quê? É uma confirmação de uma verdade, certo? É uma elucidação, é que traz uma certeza de algo. A fé, essa tradução do irmão aqui, é que eu gosto, diz assim: a prova das coisas que não vemos. Quer ver uma coisa? Você está aqui nessa noite, você aceitou Jesus, conheceu o Evangelho, e falaram para você que Jesus morreu na cruz há 2000 anos atrás, não é verdade? Quantos de vocês estavam lá para ver? Jesus morrendo? Nenhum de nós. Mas por que nós cremos? Pela fé, porque dentro de nós foi nos dado uma capacidade de crermos naquilo que não vemos. E essa fé dentro de nós é a prova de que Jesus morreu. Amém? A fé é uma prova. Ronaldo, é assim, quer ver uma coisa, irmãos? A Bíblia fala que nós somos curados em Jesus, certo? Muitas vezes nós ficamos doentes e oramos isso, só que a gente não melhora rapidinho. É ou não? Sim ou não? Mas a Bíblia está dizendo que nós fomos o quê? Curados. Aí a gente olha para nós e fala: mas estou com dor aqui ainda, passou. Essa dor é uma mentira. Você está sentindo ela, mas ela não pode ficar aí, porque a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si. Amém?
Qual que é a prova disso? Está escrito na palavra, e dentro de nós existe o quê? Fé. A fé é a prova. Alguém pode perguntar para você, mas você crê em Deus? Mas como assim você crê em Deus? Como assim? Você já viu Deus? Você já conversou com Deus? Eu falei, mas como assim? Aqui dentro existe alguma coisinha chamada fé. Percebem como a fé é importante? Ela é um firme fundamento, a nossa vida precisa ser construída sobre fé. A fé de Deus. Quando eu falo fé, abrindo um parênteses, não é essa fé da loteria, tá, irmãos? Eu vou fazer uma fezinha. Não é essa, tá? Essa fé não tem nada a ver com a fé de Deus. A Bíblia diz que o Pai nos compartilhou uma fé dele, a própria fé dele. Ele pegou uma porçãozinha lá e deu para cada um de nós. E essa fé pode crescer. Amém? Sabiam disso? A fé pode crescer. Jesus um dia, falando com os discípulos, disse assim: se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda. Tem uma tradução, acho que é da NVI, que fala, se tiverem fé do tamanho. Mas essa tradução do tamanho não é a tradução correta. É fé como semente, é fé que vai ser plantada, vai ser exercitada e pode crescer, pode gerar uma árvore grande. Ou a fé também pode ser pequena, né? Os discípulos uma vez se apavoraram no barco e Jesus falou assim: homens de pequena fé. Um dia Jesus se deparou com um centurião, o centurião falou: pode mandar lá a tua palavra que vai ser curado. Jesus falou assim: grande é a sua fé. Então existe diferença de fé. Existe grande fé e nós precisamos fazê-la crescer, exercitando. Existem meios para isso. Não vamos falar disso aqui hoje, mas você pode fazer a fé que Deus te deu aí, uma porçãozinha de fé, que já é poderosíssima, crescer. Só que nós precisamos usá-la. Então, queridos, por que eu estou falando isso? Pô, não, estou falando dos inimigos, estou falando da fé primeiro, por quê? Porque nós precisamos saber o que é importante, tão importante e precioso para nós, a ponto de existir adversários que querem roubar isso de nós. Eles querem tirar isso de nós. Então, outro ponto que me chama a atenção aqui em Hebreus 11:1 é que a fé é. Ora, a fé é. A fé não foi, ela não será, ela não vai ser, ela é. Agora. Agora você precisa viver pela fé. Daqui 1 segundo também, daqui 1 minuto, daqui 1 hora, amanhã, depois da manhã, todos os dias. Pelo menos em 3 lugares da palavra de Deus está escrito que o justo viverá pela fé. Pela crise, pelo que o governo diz, pelo que a mídia diz, pelo que o pastor José puramente diz, pelo que o Ronaldo, não, pelo que você pensa, não, pela fé. Se o pastor José falar o que a palavra está dizendo, é por isso que você tem que viver, mas não pela palavra humana. Existe um lugar para nós vivermos, esse lugar é pela fé. Vamos repetir para frisar isso aí, diga assim: eu preciso viver pela fé. Aleluia. Só para quem está anotando, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38 e Abacuque 2:4. Gálatas 3:11, Hebreus 10:38 e Abacuque 2:4. Lá está dizendo que o justo viverá pela fé. Queridos, quando a Bíblia fala viverá, é tudo, tá? Tudo que você faz na sua vida, você está o quê? Vivendo. Existe uma maneira da gente viver, pela fé. Então, algumas coisas que a gente pode destacar da fé. A fé é uma maneira de nós vivermos, acabamos de falar. Deus estipulou: Ronaldo, você nasceu de novo, estou te dando fé aqui, você vai viver por ela e faz ela crescer. Porque quanto mais crescer a sua fé, mais você vai se relacionar comigo, mais próximo daquilo que eu quero para você, você vai se tornar. E você vai viver. Viverá da fé. É mais enfático ainda. A fé, queridos, é como um fio conector. Fio conector, certo? A graça de Deus, a Bíblia diz que Deus nos abençoou com a sua graça, né? Tudo que nós precisamos de Deus, Ele nos foi dado por meio da sua graça. Mas tem um fiozinho que leva a gente, conecta, igual um cano PVC que leva a gente nesse lugar, essa caixa, cheio de graça de Deus. Esse cano é a fé. Tem alguém que quer quebrar esse cano, tá, irmãos? Fique esperto. Esse fio conector de energia também nós podemos, como aquele ventilador, é a fé. A fé é uma semente. Acabamos de citar aqui, né? Fé como um grão de mostarda. Ou seja, a fé que você tem, ela pode ser plantada. Sabia?
Deus deu uma fé, uma capacidade de você plantar. Plantar onde, Ronaldo? Plantar no seu coração, nas áreas da sua vida que precisam ser exercitadas, fé. Outro ponto importante da fé. Ela é um requisito fundamental, nós falamos aqui, para nós agradarmos a Deus. E ela é base para nós nos relacionarmos com Deus, porque a Bíblia diz que sem fé a gente nem pode se aproximar dele. A fé, nós já falamos aqui um tempo atrás, é como um cartão de crédito espiritual. O pastor também falou algumas vezes aqui, achei muito interessante, sobre a nossa herança, né, pastor, que nós temos. Cada um de nós somos herdeiros de Jesus, amém? A Bíblia diz isso, herdeiros do Pai por meio de Jesus, certo? Então, existe uma herança disponível para nós hoje. E a gente não vai precisar usá-la só quando chegar lá na glória. Nós precisamos começar a usá-la aqui. E o pastor teve um tempo que ficou ministrando vários meses aqui sobre isso, né? Que nós trazemos a nossa herança lá, eterna, para começarmos a viver aqui na terra. Sabe por qual meio você pode trazer isso? Pela fé. A fé é igual um cartão de crédito ilimitado. Olha só que interessante. Cartão de crédito ilimitado que você passa lá no banco celestial e saca o que você precisa aqui para a terra. Só que o que você precisa segundo o que Deus tem para ti, tá? Então eu vou usar esse cartão, não, calma. Você precisa saber primeiro qual é o propósito de Deus na sua vida e o que Deus tem em cada situação. Aí sim vai haver provisão total na sua vida, do que você precisar. Porque lá no céu não tem crise, tá, irmãos? Não tem lava-jato, nada disso. Lá no céu não existe esse problema, nunca vai existir. O governo lá é bênção. Então, queridos, depois de tudo isso que nós falamos, eu queria entrar num outro ponto aqui. A fé, então nós podemos ver aqui rapidamente que a fé é importante, certo? Concorda comigo? A fé que você tem, que Deus te deu, é importante, certo? E nós falamos aqui que existe alguém que quer tirar essa fé de você. Você conhece alguém? Não precisa falar, só pense aí. Você conhece alguém que perdeu a fé já? Ou alguém que abandonou a fé? Ou alguém que estava caminhando e de repente fracassou, parou, abandonou, deixou? Por que isso aconteceu? Porque nós estamos no meio de uma grande guerra. Eu sei que o pastor ministrou umas semanas atrás, uns meses atrás, o módulo anterior a do Heraldo, sobre batalha espiritual. Não é nosso interesse entrar naqueles princípios de batalha espiritual. Mas a maioria teve nas ministrações do pastor sobre batalha espiritual, então nós vamos aproveitar bastante. Nós estamos em guerra. Desde quando você nasceu de novo, você comprou ou entrou numa guerra. Porque você entrou num exército que já é vencedor. Amém? Nós precisamos ter isso em mente. Nós estamos do lado certo, irmãos. Do lado que ganha, certo? Nós estamos do lado vencedor. Isso precisa ficar marcado. Mas isso não elimina a guerra. Jesus mesmo disse que o reino de Deus é tomado por esforço. Ou seja, há confrontos. Então, tem muita gente que às vezes vem para Jesus e depois de um tempo fala: mas pensei que a minha vida ia melhorar. Pensei que ia acabar as lutas, eu pensei que ia vencer, que não ia dar mais problema, tudo, mil maravilhas. Eu fico pensando, né? É igual aqueles contratos que o pessoal vai fazer de empréstimo, financiamento, alguma coisa, sempre tem aquelas letrinhas bem pequenininhas que ninguém lê. Não tem isso aí? Tem, não tem? Aí depois lá na frente dá um problema, o pessoal fala: mas está no contrato. No contrato tá, olha naquelas letrinhas. Né? Tem muita gente que às vezes vem para Jesus e não lê as palavrinhas pequenininhas do contrato, né, pastor? Ou muitas vezes essas palavras não são ensinadas também. Elas são, tem muito aí também que dá uma mascarada nessa parte. Mas a verdade, irmãos, é o seguinte, que quando a gente vem para Jesus, a gente entra numa guerra. E não significa que nós não vamos ter dificuldade. Pelo contrário, às vezes a dificuldade até aumenta. O detalhe é que nós temos certeza de vitória e temos como vencer, porque Ele está conosco. Mas esse negócio, vem para Jesus, seus problemas estão resolvidos. Aí a pessoa vem, primeira dificuldade, fala: venderam, comprei gato por lebre. E fracassam na fé, por causa desse ensino errado. Então, queridos, lê certinho o contrato, as palavrinhas pequenas do final, tudo certinho, porque quando a gente vem para o Evangelho, as dificuldades aparecem sim. E a Bíblia diz que, Paulo escreveu, né? Nós temos que ter motivo de toda alegria o passar por toda dificuldade. Por quê? Isso vai nos levar ao crescimento. Se você não tiver dificuldade, a gente vai ficar sempre lá no marasmo.
Mas Deus permite as dificuldades para nos fazer crescer. Dificuldades vêm, mas nós podemos vencê-la, porque Jesus venceu. Amém? Fala para o teu irmão assim, não compra gato por lebre, irmão. E nem vende também, tá? Nem vende também. Vai lá para uma igreja que todos os problemas serão resolvidos. Nós precisamos falar, lá tem Jesus. Vá para Jesus. Ele é a solução da sua vida, aqui e lá, na eternidade. Queridos, Jeremias 20:11, nós não vamos ler, mas quem está anotando, Jeremias 20:11, diz assim: mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro, portanto aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão, o seu fracasso lhes trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Agora a pergunta que eu faço é, por que Deus está comigo como um forte guerreiro? Se é tudo bonança? Por que Deus como forte guerreiro? Jeremias 20:11, tá? Deus está conosco como forte guerreiro em muitos momentos da nossa vida, porque nós vamos passar por tribulações. Jesus falou isso. Nesse mundo tereis aflições. Você quer outro exemplo? Se não me engano é Isaías que fala, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passarem pelo fogo, eles não te queimarão. Você percebe que a Bíblia não está falando assim, gente, se um dia, quem sabe, talvez, você for passar pelo fogo. A Bíblia só está dando um tempo. Quando? Ou seja, você vai passar. Quando? Gente, talvez pode acontecer uma vez ou outra, quem sabe. Não, é quando. Ou seja, a água e o fogo vai vir. Mas ela não vai nos afogar e não vai nos queimar. Desde que nós estejamos no posicionamento correto. Porque tem muita gente que gosta de pegar a promessa e só abraçar a promessa e não ver a realidade. Porque o versículo anterior aí de Isaías diz, não temas. Se nós formos ler lá, está escrito, não temas. Ou seja, esse posicionamento de não temer é um posicionamento de fé. Ou seja, se nós agirmos na fé, nós temos, mesmo passando por dificuldades, as tribulações, nós temos o quê? A salvação, o escape, o livramento. Mas nós precisamos agir com fé. Então, irmãos, nós estamos numa batalha. Isso aí, você querendo ou não querendo, crendo ou não crendo, é verdade. Eu acho que é mais fácil a gente crer, né? É só a gente olhar um pouco para a nossa vida, nosso dia a dia. Eu não sei vocês, mas eu costumo passar umas coisinhas aí. Não sei se você, tudo bonança total. Né? Porque se for, vocês me ajudem, orem por mim. Então, queridos, é bom a gente, se nós estamos em guerra, a Bíblia também fala de 2 lugares onde existe batalha, certo? Existe uma batalha interior, dentro de nós, e uma batalha fora. Nós guerreamos com o nosso ego mesmo, a nossa carne, ajudada por Satanás, que gosta de dar uma incentivada nela, e também a gente luta exteriormente, que a Bíblia diz lá em Efésios 6, que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra principados, potestades. Vocês devem ter lido aqui, quando o pastor ministrou sobre batalha espiritual. Mas Paulo, lá em 2 Coríntios 7:5, 2 Coríntios 7:5, ele disse lá que ele estava passando por lutas por fora e temores por dentro. Essa é uma tribulação completa, irmãos, certo? Você está por dentro, está ruim, e por fora também. 2 Coríntios 7:5, ele fala, lutas por fora e temores por dentro, ou seja, completo. Então nós temos 2 lugares de batalha, né? Mas lá em 2 Coríntios 15:57, 2 Coríntios 15:57, o mesmo Paulo diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Então, tem a dificuldade? Tem. Vamos passar? Vamos. Mas temos a vitória. Jesus nos garantiu a vitória. Agora eu quero falar um pouco sobre esse temor por dentro. A gente vive um tempo, e olha que está muito bom de falar disso agora, né? Que onde a gente vê, onde a gente olha, onde a gente ouve só uma palavra: crise, né? Eu estou cansado de ouvir isso já, pastor. Gente, é impossível a gente passar um dia e não ouvir umas 4, 5 vezes essa palavra: crise, crise, crise. O que isso gera no ser humano? O que isso pode gerar em nós se nós não vigiarmos? Temor, ansiedade, medo, pavor. Menos fé, tá, irmãos?
Fé não gera. Porque o que gera fé em nós é a palavra de Deus. Agora, essas palavras aí do mundo, causam um estrago dentro do homem. Se o homem não agir e se defender com o escudo da fé. Sim ou não? É crise, é problema familiar, é isso, é aquilo, é filho. Irmãos, nós vivemos um tempo trabalhoso. A Bíblia diz que os últimos dias seriam assim mesmo. Então, esses temores internos, eu acho que nunca, esse tempo que Paulo estava falando aqui, existia muito, mas eu acho que hoje, não sei não, acho que nós superamos. Porque a Bíblia diz que a ansiedade, a Bíblia diz, existem pesquisas que a ansiedade é o mal desse século. As pessoas morrem, se suicidam, destroem umas às outras por causa da maldita da ansiedade. Então, esses temores por dentro estão baseados no quê? Na alma do homem, desconectada com Deus, da alma do homem totalmente deformada, cheia de medo, cheia de pavor, cheia de insegurança. Por isso que abrindo um parênteses, a partir de amanhã, o Vida Vitoriosa que nós vamos ter aqui, é uma ministração muito legal, também tocando nas áreas que as pessoas foram marcadas nas suas almas. E Deus quer tocar na alma da gente, Ele quer restaurar e sarar. Então, esse temor interior está baseado no quê? Nessa disfunção da nossa alma. E essa luta por fora está baseada no quê? Na nossa luta contra o diabo, os demônios e etc. Muitas vezes usando pessoas, muitas vezes pessoas próximas de nós, pessoas que nós nem conhecemos, em diversas situações. Eles só fazem isso, tá, irmãos? O diabo e seus demônios, eles são pagos só para isso, tá? São pagos, é brincadeira. Mas eles só sabem fazer isso. Roubar, matar e destruir quem? Nós. Só que nós não. Amém? Nós somos o da fé, não somos? Amém. Então, queridos, a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16, que a maneira de nós vencermos esses temores internos, lá está escrito assim: andai em espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Essa guerra interna que nós temos contra nós mesmos, contra a nossa vontade errada, porque eu e você, na nossa carne, nós temos vontades erradas. Amém? A carne não converte, irmão. A nossa carne tem que ir para um lugar chamado cruz. Fala para o teu irmão, a sua carne tem que ir para a cruz, irmão. A sua carne não vai para o céu. Você fala assim, você é bonitinho assim, bonitinha, mas vai ficar aqui. Ou passando lá pelo cemitério, ou no arrebatamento, vai ficar aqui. Porque a carne não converte. Solução para a carne qualquer? Cruz. Tem uma arma para a carne, é a cruz. É a cruz. A gente não quer ir, essa é a verdade. Nenhum de nós queremos ir para a cruz, na nossa vontade pessoal. Nenhum de nós. Mas, movidos pelo Espírito, nós podemos ir todo dia e ficar pregadinho lá. Amém? Ninguém fala amém nessa hora, né? Queridos, se nós temos uma guerra, temos adversário, luta por fora, temor por dentro, quem é por nós essa guerra toda? Quem é por nós essa batalha toda? A Bíblia diz que o Senhor dos exércitos é por nós. Lá no Salmo 46, 7 a 11 fala sobre esse Deus poderoso. Nós temos um Senhor dos exércitos, por quê? Exército serve para quê? Para guerrear, não é? Percebeu que nós estamos numa guerra mesmo, né, irmão? Porque Deus, o nosso Pai, um dos nomes dele é Yahvé Sabaote, significa o Senhor dos exércitos. Satanás treme quando ele ouve isso. Então, o Senhor está conosco. Nós temos a fé, o Senhor está conosco. Tudo resolvido, Ronaldo? Nem tudo. Por quê? Nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos nos ligar, nos conectar à fé. Andar pela fé. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui. Eu queria falar sobre um desses inimigos hoje. Vamos falar sobre esses inimigos externos aí. Vamos começar por ele. O pastor, quando ministrou o módulo de batalha espiritual, eu creio que passou por isso também aqui. Eu queria rapidamente só colocar um ponto. A Bíblia lá em Efésios 6, 10, a partir do 10, fala que nós temos que lutar contra os principados, potestades, né? Dominadores desse mundo, hostes da maldade. Ali coloca uma hierarquia.
né? Principados, potestades, que são demônios que não são demônios que lidam diretamente com as pessoas, mas são demônios de alto escalão que têm os seus subalternos que fazem a obra satânica na terra. Em cada região existe isso, em cada nação existe isso. A gente vê lá no livro de Daniel, o pastor deve ter passado por isso também, que quando Daniel estava orando, o anjo veio trazer a resposta, ele se deparou numa batalha no mundo espiritual, nas regiões celestiais, contra o príncipe da Pérsia, né? Depois veio Miguel e aquela coisa toda, e foi liberado. Depois o Miguel falou assim, eu tenho que voltar para lutar com o príncipe da Grécia, ou seja, demônios governando nações. Amém, queridos? Tranquilos para vocês, né? Então, hoje eu queria antes disso, abre lá em Salmo 83. Salmo 83, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Eu queria começar hoje falando sobre um povo que a Bíblia nos mostra. E eu quero que você olhe para esse nome que nós vamos ler aqui. Era um povo da Bíblia, mas nós precisamos entender que cada povo que a Bíblia nos mostra, eles tinham deuses que adoravam, deuses estranhos ao nosso Deus. E a Bíblia diz que aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos servo. Por isso que nós vamos adorar a Deus. Aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos parecidos. Esse povo que nós vamos começar a ver hoje aqui, que é Amaleque, eles adoravam a um Deus estranho ao nosso Deus. Então, quando nós vamos ler aqui sobre Amaleque, eu quero que você entenda, não apenas como um povo, que inclusive já foi extinto, mas como uma marca satânica na vida daquele povo, que inclusive continua até hoje, atuando no nosso meio, não no nosso meio aqui, mas na nossa sociedade. Porque os demônios não morreram, irmãos. Alguém sabe de algum demônio que morreu aí? Foi algum enterro, velório? Não morre, né, pastor? Os demônios, eles vêm enganando as pessoas desde lá do Éden, até hoje. E são os mesmos. Não fica velho, não fica barba branca, nada disso. Eles são seres espirituais. Eles estão enganando desde lá, só vem mudando de nome. Então, Salmo 83, de 1 a 8, diz assim: ó Deus, não te mudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida, com astúcia conspiram contra o teu... Quem que é o povo de Deus? Somos nós, né? Tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Somos nós. Eles dizem, venham, vamos destruí-los como nação, para que, nós somos o quê? Nação santa hoje, certo? Para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Nós somos Israel celestial. Como um propósito, tramam juntos. Quem trama junto, Ronaldo? O que você está fazendo? É uma máfia isso aí? Uma sociedade? Que negócio é esse? Olha aí. É contra ti que fazem acordo as tendas de Edom, os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon, Amaleque, a Filístia, com os habitantes de Tiro e até a Síria. E ele se aliou e trouxe força dos descendentes de Ló. Queridos, olha quanta gente reunida para destruir Israel. E aqui eu queria que você tivesse essa visão espiritual, porque nós somos espirituais, amém? E a Bíblia é um livro espiritual, sabia disso? A Bíblia não é um livro humano, um livro que nós lemos e apenas interpretamos ele de maneira mental. A Bíblia é um livro espiritual. Então, quando a Bíblia fala desse povo, ela está indicando esse povo que era influenciado por deuses estranhos, por demônios, que ditavam como aquele povo andaria. Você quer ver um exemplo bem rápido que eu vou falar para você? Você já percebeu que aqui no Brasil, existe uma tendência muito grande, muito forte a uma sexualidade explícita, aberta? Já percebeu isso? A Lucília que várias vezes já me falou isso e a gente pode ver nas reportagens. O pessoal lá da Europa, de outros países, eles vêm muitas vezes para o Brasil aqui como turismo sexual. E quando muitas vezes mulheres daqui vão para lá, são consideradas como prostitutas. Por que isso, irmãos? Por que em países da Europa, lá não acontece isso? Claro que acontece. Existe também sexualidade depravada lá, mas não tanto quanto aqui. Aqui as nossas músicas falam de sexo. Aqui as nossas músicas incentivam o erotismo. As pessoas se vestem de uma maneira... nós somos um país tropical. Não, isso é influência de um principado que atua no Brasil.
de deixar de uma forma estereotipada a sexualidade. E as nações aí fora falam, olha no Brasil, olha lá como eles são. Aí fora não é assim. Ah, Ronaldo, mas lá é perfeito? Não, lá atuam outros principados. Por exemplo, os Estados Unidos é um país o quê? Sempre foi capitalista, muito ligado ao dinheiro. Mamon. Queridos, nós como igreja precisamos de fato estar unidos, porque nós vemos aqui, isso é assombroso. Os demônios se unindo para destruir a igreja. E isso não foi lá não, isso é hoje, irmãos. Então, nós vamos começar falando sobre Amaleque, provavelmente nós vamos terminar hoje, mas nós vamos começar. Amaleque, vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 36. Então eu queria e quero que você tenha essa visão. Quando nós vamos falar de Amaleque, esse Amaleque é um povo que existiu na Bíblia, já não existe mais, nós vamos ver porquê. Mas a atuação demoníaca que operava nesse povo continua existindo hoje, em operação hoje. Esse principado aqui continua enviando os demônios subalternos dele para atacar as vidas hoje. E nós precisamos identificar isso, porque eles buscam uma coisa, em primeiro lugar, roubar a nossa fé. Amaleque, Gênesis 36, alguém leu? Alguém abriu? Lê para a gente, por favor. 36, 12. Joia. Então, já identificamos que Amaleque era descendente de Esaú. Quem que era Esaú? Esaú era o irmão de Jacó. Aquele que vendeu a primogenitura, lembra dele? Aquele que foi enganado lá por Jacó e a mãe, fizeram um complozinho lá e enganaram Esaú, que ficou revoltado, queria matar Jacó fugiu, etc. Então, Amaleque é descendente dele. Mas como ele era esse povo? Era um povo nômade. Eles viviam no sul da Palestina. Eles eram descendentes de Esaú. A característica deles, irmãos, presta atenção nisso. Olha a característica desse povo aqui, nós vamos ver daqui a pouco na palavra. Eles atacavam, eles eram um povo nômade, eles não tinham lugar fixo. Eles viviam transitando no deserto, na Palestina, naquela região. Então eles faziam ataques rápidos nos territórios das nações ali, dos povos em volta. E eles roubavam, saqueavam e fugiam em seguida. Eles eram o tipo dos espertões, entendeu? Ele vai lá, rouba e foge. Nós vamos perceber daqui a pouco que eles não são poderosos, mas eles são perigosos. Eles são sorrateiros. Eles aproveitam as oportunidades, tá? É igual um trombadinha. Eu pensei no trombadinha. Como que o trombadinha faz? Né? Às vezes quando atua em dois, um vai, tromba, o outro vai, cai alguma coisa, pega, ou tromba e já pega alguma coisa, né? Ele não é aquele que encara, não é o da mão armada, o ladrão da mão armada. Não, ele dá sorrateiramente ele rouba. Vacilou? Foi. Amaleque é assim. Então, Êxodo, vamos lá para Êxodo 17, 16. Queria que você abrisse para a gente ver na palavra isso. Êxodo 17, 16. Antes, porém, irmãos, vamos voltar um pouquinho para frente. Vai em Deuteronômio 25, 17. A gente volta aí já. Deuteronômio 25, 17. Nós vamos falar um pouco sobre as estratégias de Amaleque. Vamos falar aqui. Deuteronômio 25, 17 a 19. Bom, nós vimos aqui pela palavra de Deus até agora que a fé é importante. Agora nós estamos tratando sobre um dos nossos adversários externos, Amaleque. Veja só, Deuteronômio 25, do 17 ao 19. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro do caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado,
e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor na terra, da terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, apagarás a memória Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Amaleque foi exterminado, como nós dizemos, como povo, mas a ideia satânica, demoníaca, continua atuando. Agora, é importante a gente notar as estratégias dele. Se nós temos um inimigo que quer nos atacar, vamos começar a identificar algumas estratégias. A primeira estratégia de Amaleque está aqui. Moisés está falando ao povo, e ele diz no verso 18, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Ele estava falando ao povo. Esse ataque, irmãos, que a Bíblia fala, que Amaleque, esse povo nômade que não tinha um lugar fixo, atacou na retaguarda, foi atacar o povo de Deus depois que saíram do Egito. O povo de Deus saiu do Egito, a Bíblia diz que as crianças, os velhos, os que estavam doentes, ficaram mais para trás, e Amaleque atacou na retaguarda. Ele atacou por trás, ele atacou quando ninguém espera. Amaleque é assim. Esse inimigo da nossa fé, ele quer nos atacar por trás, pelas costas. Ele é covarde, ele não nos encara de frente, nós vamos ver ainda, mas ele quer nos pegar na retaguarda. E olha só que queridos, que coisa interessante, a Bíblia diz que eles estavam saindo do Egito, e eles estavam abatidos e afadigados. Agora eu pergunto para vocês, você já ficou algum dia aí, quem sabe talvez, abatido e afadigado? Talvez uma vez por semana eu fico, viu, pastor? Com essa correria que a gente vive. Amaleque é um inimigo da nossa fé que quer nos atacar nos momentos que nós estamos abatidos e afadigados, cansados, com a guarda baixa, desanimados. Por isso que é importante a gente sempre estar junto, dividindo as cargas um dos outros. Por isso é importante a gente sempre ter alguém para dividir, para orar junto. A Bíblia diz, se um caiu, o outro levanta. É melhor andar dois. Porque esse inimigo da nossa fé, ele se aproveita da nossa fadiga. Ele ataca pelas costas, ele se aproveita da nossa fadiga, e quando nós estamos abatidos. A primeira estratégia dele é nesse momento também de transição. Perceba que o povo estava saindo do Egito, certo? Lembra da morte dos primogênitos? E Deus falou assim, ó, é agora. Vocês comam rapidinho aí essa Páscoa, assaram lá o cordeiro rapidinho e saíram. Imagina a loucura que estava lá, irmãos. A gente lê na Bíblia, a gente imagina a loucura que estava lá. Os primogênitos tudo morrendo, os egípcios doidos. Imagina, cada casa de um egípcio morrendo um primogênito. A loucura que estava aquilo. É culpa dos israelitas, tira tudo, vai embora, some daqui. Eles saíram no momento, saíram dançando, pulando. Não, irmãos. E foi nesse momento que Amaleque, esse povo nômade, atacou. Foi o primeiro povo que atacou Israel, depois da saída do Egito. Então, Amaleque é alguém que se aproveita dos nossos momentos de dificuldade. Às vezes a gente passa um momento de dificuldade e está retomando a nossa vida em alguma área. Fica esperto com Amaleque. Às vezes você chega em casa, como eu, cansado. Só eu chego em casa cansado? Não, né? E você percebeu quando você está cansado? É muito fácil você perder a paciência? Ou é só comigo? Irmãos, nós precisamos ficar espertos com esse coisa ruim aqui. Porque ele se aproveita, muitas vezes, do nosso cansado. Quantas vezes a Lucília está aqui? Eu chego cansado de alguma coisa, uma mínima coisa pode causar uma situação de discussão entre eu e ela. Graças a Deus, isso faz muito tempo que não tem acontecido. Mas por quê? Amaleque sempre potencializa isso. Sempre ele... olha lá, ó. Por quê? Olha lá. Por que assim? Por que assado? Por que não daquele jeito? Por que... E você vem carregado do seu dia. Só que ele também sabe do seu dia, sabia? Ele acompanhou o seu dia. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Não é ao nosso redor, que é o anjo. Mas ele está ali de olho. Onde eu vou pegar o Ronaldo ali? Onde eu vou pegar? Então, queridos, ele se aproveita do nosso cansaço. Então, quando você estiver esperto, quando você estiver cansado, afadigado, dá uma parada. Chega em casa, eu aprendi isso. Chega em casa. De vez em quando eu não faço, né, irmão? Chega em casa, dê uns 10 minutos para baixar a poeira. Porque senão o Amaleque encosta. Quando ele percebe que está cansado, ele já dá uma encostada, que é aí que eu vou pegar. Né? Não tem aquele negócio, eu sou crente até a curva, né? Aquela história. Eu sou crente, tudo, mas ó, não toca nisso não, que eu perco a estribeira. Amaleque, irmão.
Amaleque dá uma forcinha. Ele fala, realmente, você tem que, não pode, você tem que... Então, irmãos, momentos que a gente está passando por uma transição na nossa vida, né? Mudança de emprego, entrando na faculdade, filho crescendo, entrando na faculdade, o relacionamento dos filhos, ou sei lá. Todos esses momentos nós precisamos estar em oração, buscando a proteção do Senhor. Com discernimento, sabendo que tem alguém em volta querendo nos roubar. Roubar o que, Ronaldo? A nossa paz, a nossa alegria, a nossa comunhão como família, a sua comunhão com seus filhos, com a sua esposa. Você pensa que ele está dormindo? Você pensa que ele não fica pensando isso? E eles estão juntos, tá? Nós vamos estudar para frente, os outros aqui, eles trabalham tudo junto. Um ataca de um lado, outro do outro. Por isso que nós precisamos da armadura de Deus, que o pastor deve ter falado aqui. O pastor falou, não falou? Não, nós precisamos de armadura, né? Nem doido sair de casa sem armadura. Tem muita gente que não sai de casa sem o celular hoje, né? Tem até propaganda ridícula aí que fizeram um tempo atrás, um cara aparecia sem roupa, depois voltava pegar o celular. Nós precisamos nunca sair de casa sem a armadura de Deus. Na verdade, não precisa nem tirar ela, viu, irmãos? Não precisa tirar, não. Pede para o anjo dar uma lustrada de vez em quando. Anjo, Deus, Senhor, o anjo, para lustrar minha armadura. E a gente ilustra ela aqui, tá? Vocês estão sendo lustrados pela palavra de Deus. Nós estamos recebendo um lustre na nossa armadura. Amém? Então, queridos, fique esperto. Quando nós estamos fragilizados, quando nós estamos passando por um momento de transição, de decisão na nossa vida, ele quer roubar nossos relacionamentos, a nossa paz, a nossa alegria e a nossa fé. Acho que dá tempo de mais um. Êxodo 17, de 7 a 8. Até aqui vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Êxodo 17, de 7 a 8. Vou botar esse Amaleque para correr. Alguém achou? Pode ler, por favor. Agora. Amém. Amém. Irmãos, a nossa Bíblia, todos nós aqui, se nós vamos pegar a original, ela não tem essas repartições, tá? Amaleque peleja, o sogro de Moisés, não existe. O original, ela é inteira. Então aqui, você percebe uma coisa interessante. O verso 7, que o irmão leu, diz que chamou o nome daquele lugar Massá Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Olha agora, e porque tentaram ao Senhor dizendo, eles tentaram ao Senhor dizendo o que, Ronaldo? Dizendo assim, está o Senhor no meio de nós ou não? Agora eu pergunto para você já fez isso alguma vez na sua vida? Seja sincero, não precisa responder, responde para você mesmo. Deus está nesse negócio? Não está. Mas aí o diabo vem, o Amaleque vem e fala assim, mas se Deus tivesse, isso aí não aconteceria jamais. Deus não está com você não. Deus tivesse acontecer isso. E o povo abraçou essa ideia. Você viu o que eles falaram? Olha aí na sua Bíblia o verso, finalzinho do verso 7. Está o Senhor no meio de nós ou não? Sabe o que chama isso aí? Dúvida. Onde tem dúvida, o bicho encosta. Percebeu? Opa, duvidou. E a dúvida sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Deus e sobre aquilo que Deus pode fazer. Irmãos, se tem dúvida. Vocês lembram da filha de Jairo lá? Jairo foi lá, Senhor, minha filha está morrendo. Aí Jesus, não, eu estou indo, eu vou. E quando Jesus estava indo, veio uma mulher no meio do caminho e tocou em Jesus, foi curada. E Jairo, eu fico pensando, se eu for, a Lucília fala que, como que são? Sanguíneo, o negócio lá. Mas o que é isso? Temperamentos. Sanguíneo, colérico, reumático, melancólico. Ela fala que eu sou hemorrágico. É o novo que ela criou. Então eu fico pensando, se eu fosse Jairo, pastor.
A mulher veio e tocou em Jesus, Jesus, minha filha está lá, Jesus, pelo amor de Deus, não, deixa a mulher para lá, depois o senhor cura, vai curar minha filha primeiro, louco, eu tenho certeza. E Jairo lá, e de repente vem alguém e fala, Jairo, esquece, sua filha já morreu. Naquela hora Jesus olhou para Jairo e falou o quê? Jairo, não temas, crê somente. Ou seja, não deixa a dúvida entrar. Se deixar a dúvida entrar, o Amaleque encosta. Já está infectado. Percebe, irmãos? Jesus, quando falou isso para Jairo, Jesus é como Jesus falava, Jairo, não deixa a sua fé ser contaminada com a dúvida, porque se deixar a dúvida entrar, aí você não consegue acessar o banco lá. Se você deixar a dúvida entrar, não dá para você conectar, né? Não dá para usar o Wi-Fi do céu. Aí. Tem um Wi-Fi no céu. A fé é a nossa senha. Aí, irmãos, vamos tecnologia. A senha é a fé. Se você deixar a dúvida entrar, não entra no Wi-Fi. Perde a conexão. É chato esse negócio de perder a conexão, né, irmãos? Fala sério, né? Tá, hoje em dia, tentando, né? Então, irmão, a nossa senha é a fé. O Wi-Fi está aí, ó. Jesus morreu e está aberto. O sinal é ótimo, excelente, excelentíssimo. Só que também tem outro sinal aí, Paraguai. Aí. Precisa carregar. Aí. Porque sempre precisa carregar a bateria. Aí, pastor. Então, irmãos, a dúvida. Fala para o pessoal que está ao seu lado assim, não duvida. Crê somente. Irmãos, nós precisamos crer. Crer no quê? No que a palavra diz. Por mais louco que seja. Porque, irmãos, tem que ser meio doido para acreditar na Bíblia. Tem, pastor? Não tem? Tem que ser meio doido. Do seu lado aí tem um doido, uma doidinha aí, ó. Tem que ser meio maluco para acreditar. Irmãos, vamos abrir. Se a gente não tem fé aqui dentro, não acredita nisso nunca. Mas por que a gente acredita? Porque tem fé de Deus aqui dentro. Então, a dúvida é uma estratégia que Amaleque, como o pastor disse, ele lança e quando ele persegue que pegou, pronto. Pegou. Esse está contaminado. Esse já. Pode dar linha nele. Né? Jesus não foi assim também? Satanás encostou em Jesus e falou o quê? Se você é filho de Deus. Não tinha tanta coisa para falar, não tinha, não. Ô Jesus, está com fome? Está só hoje, né? Está tudo bem com você? E seu pai, sua mãe? O que ele falou? Se você é filho de Deus. Ou seja, já lançou a dúvida. Aí Jesus podia falar, será que eu sou mesmo? Estou passando essa situação toda, 40 dias sem comer. Está certo que Deus veio, o Espírito Santo veio como pomba, Deus falou do céu, no meu batismo, tudo, mas será? Jesus era homem igual eu e você. Sabia disso? Ele veio aqui a essa terra totalmente esvaziado. Ele é um Deus homem, mas como homem aqui, ele tinha as mesmas tendências como nós. Jesus poderia, assim, naquela hora que Satanás tentou ele, poderia estar dando uma balançada. Realmente, hein? Será que eu sou mesmo? Será que eu não estou? Agora, irmãos, quantas vezes Satanás fala coisas parecidas conosco, né? Será que Deus está nesse negócio com você? Será que foi Deus mesmo que falou com você, irmão? Você acha que Deus ia falar com você? Você fazendo isso, aquilo outro? Você? Deus fala com o outro, tá com você não. Sabe o que é isso aí? Dúvida. Então, queridos, Amaleque. Nós precisamos identificar ele. Quando vir dúvida no seu coração, na sua mente, no seu espírito, sobre a palavra de Deus, você pode ter certeza que ele encostou. Já soprou alguma coisa, causando roubar sua fé, tirar sua identidade. 9:14. Eu consigo mais um, pastor? Vocês me aguentam? 5 minutos. Vocês aguentam 5 minutos? Quem me dá 5 minutos aí? 5, 10, 15. Sempre dá certo isso. Não, é 5 minutos de verdade. 1 Samuel 30. Nós vamos encerrar aqui. Então nós identificamos duas estratégias de Amaleque, certo? Qual que é a primeira? Vocês lembram a primeira?
Ele atacou pelas... E aproveitou o quê? Cansaço, fadiga. Fique esperto quando você estiver assim. Fique esperto. E a outra foi a dúvida. Agora vamos para a terceira. 1 Samuel 30, de 1 a 2. Alguém achou? Pode ler, por favor. Amém. Note novamente os amalequitas em ação aí, ó. A Bíblia diz que Davi que estava morando no meio do povo filisteu. E Davi foi sair numa guerra contra o povo de Israel. Olha que coisa maluca. Você pode ler na sua casa, se você não leu ainda. Ele foi sair numa guerra contra o próprio povo de Israel, porque ele estava morando com os filisteus. Só quando chegou lá no meio da guerra, os reis dos filisteus falaram assim, não, esse Davi é aquele lá que derrubou o gigante Golias. E se ele se virar contra nós lá e se juntar ao povo, vai acabar com a gente. Davi, vai embora, vai lá para sua casa. Quando Davi voltou para casa, onde ele estava, aquela Ciclag, essa cidade dos filisteus, estava tudo o quê? Saqueada, queimada, levaram os filhos e a esposa. Agora, quem fez isso, irmãos? Sabe quem? Amalequitas. O que eles fazem sempre? Atacam sorrateiramente, pelas costas. Eles não encaram o corpo a corpo, não. Se Davi estivesse lá com os guerreiros dele, jamais eles iam atacar. Mas eles aproveitaram o quê? A oportunidade. Cansaço, fadiga, dúvida. E agora a terceira. Sabe qual é a terceira? Ausência. Amaleque ataca o homem, a mulher, na sua ausência. Que ausência, Ronaldo? Eu acho que nós vivemos um tempo de ausência, né? Os pais não são mais pais, as mães não são mães. Os relacionamentos, né? Não tem aquele negócio? Todo mundo vai para a mesa, cada um vai com o seu celular. Nós não vivemos um tempo de individualidade? Todo mundo tem o seu celular, todo mundo tem isso, por quê? Tem o seu Facebook. Não que isso é errado, irmãos. Não estou falando contra isso, que é pecado. A gente tem que ter sabedoria para usar. É só isso que eu estou falando. Porque a tendência hoje é o quê? Isolamento. Certo? Cada um é cada um. Eu vou cuidar da minha vida. Eu tenho o meu negócio, eu tenho aqui o meu grupo que eu estou junto, eu tenho aqui o meu celular, o meu isso, o meu aquilo. Individualidade. Né? Trabalho demais. Pais ausentes em casa, com a família por causa do trabalho. Mães também. Antes era só os pais, mas as mães também hoje. O que é isso? Um absurdo. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que os filhos devem cuidar dos pais na velhice. Isso é ausência. Ausência, Amaleque ataca. Ausência na nossa vida com Deus. Alô? Né? Como o pastor diz, alô? Né, pastor? Como eu estou com Deus? Estou ausente? Estou ocupado? Como está a minha vida de leitura da palavra, de oração, de busca por conhecer mais o Senhor? Só estou ausente. Pô, cadê o Ronaldo? Não está aqui de novo? Tecnologia aproxima os que estão longe e afasta os que estão perto. E esse aproxima os que estão longe não é uma proximidade de relacionamento. É uma proximidade virtual. Um engano. Então, lá em casa a gente tem buscado cultivar a mesa. Né? A Lucília leu um livro muito legal e tem ministrado a gente nisso, sobre cultivar o poder que há em você fazer uma simples refeição na mesa, de olhar um com o outro, cara a cara, conversar. Isso foi roubado, irmãos, nos nossos dias. Poucas famílias pensam isso e exercem isso. Por quê? Porque não dá tempo. Cadê o pai? Cadê a mãe? Está ausente. Quando tem ausência, o que acontece? A Amaleque ataca. Aí você vê casamentos destruídos, filhos destruídos e um monte de coisa destruída. Por quê? Cadê o pai dessa criança? Cadê, né? Nós precisamos atentar para isso, irmãos. A ausência atrai Amaleque. Ele é sorrateiro. Veja aqui, ele atacou Ciclag quando Davi não estava. Nem Davi, nem os guerreiros.
Percebe que ele não é tão poderoso assim, que ele nem matou. Ele não matou as crianças e as mulheres. Poderia ter matado. Se fosse com certeza uma outra nação mais violenta, teria matado. Porque a Bíblia diz que Davi depois recuperou isso. Graças a Deus, irmãos, que mesmo na nossa ausência, se a gente se arrepender e se posicionar como Davi fez, a gente pode recuperar. Mas a gente não precisa passar por isso, né? Não precisa, né? Vamos estar online, né, irmão? Mas não online, não. Online ligado, não no offline. Estamos virtual hoje, pastor. Offline é ausente, não está aqui. É isso, né, irmão? Offline você procura lá e está offline, não dá para conversar. Ausência. Se tiver ausência, se tiver dúvida, se tiver cansaço e fadiga, não vou ficar mais cansado e fadigado? Claro que vai. Mas nesses momentos você precisa ser sábio, eu preciso ser sábio. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Está cansado? Estou. Se resguarda. Né? Tem assuntos que não é para falar na hora do cansaço. Fala, irmão. Assim, irmãos. Assim, irmão. Ele vê o nosso... Não, o cansado nós vamos ficar. Nós somos de carne e osso, não vamos ficar cansados. O cansaço aqui que eu quero dizer para o irmão é no sentido da gente não ser sábio nas nossas ações quando cansado. Por exemplo, eu chego em casa, lá na minha casa, cansado, estressado do dia. Aí a Lucília vai e me fala uma coisa, eu já entendo que ela falou atravessar, já dou uma resposta para ela. E vira aquela confusão. Ou chego em casa, o Rafael ou o Miguel fez alguma coisa estranha lá. E eu pego, vou corrigir ele agora. Não vai prestar, irmão. A Maleque vai entrar. Eu preciso buscar no Senhor um lugar de descanso, me acalmar, para poder agir. Tem assuntos que não é para conversar quando a gente está nervoso, né? Já percebeu? Tem assuntos simples que a gente só vai conversar, não está bem para conversar, aquilo vira uma coisa que não era para virar. O que é isso? Só discernimento, sabedoria, está no Senhor buscando entendimento, porque o Amaleque ele é sorrateiro. Amém, queridos? Nós vamos parar por aqui hoje. Eu vou aproveitar os 5 minutos que vocês me deram aí, vários. Só de uma pessoa. Irmãos, amém? Vocês entenderam até aqui? Então, amém, glória a Deus. Deus sabe todas as coisas. Então, queridos, ore por isso. Estejam em oração. Nós vamos falar mais para frente, provavelmente semana que vem, nós falamos sobre as estratégias dos ataques. Nós precisamos saber as estratégias para vencê-lo, né? Semana que vem, cenas dos próximos capítulos. Semana que vem a gente vai falar sobre a maneira de vencer. Porque a Bíblia também fala disso. Josué e Moisés destruíram os amalequitas. Semana que vem nós vamos ver. Amém? Pode se colocar em pé, vamos orar? Pedindo para o Senhor nos dar estratégia, nos dar discernimento, entendimento. Porque agora você não é mais inocente sobre isso. Você precisa ficar esperto com a dúvida, com o seu cansaço, com a sua fadiga. Você vai ter cansaço e fadiga como eu, mas a gente precisa ser sábio nessa hora, buscar o Senhor nessa hora. E com respeito à ausência, não podemos ser ausentes. Pensa aí no seu coração, na sua mente, onde você pode estar tendo ausência. Na sua vida com Deus, na sua família, na sua vida com seus filhos, no seu chamado, naquilo que Deus tem para você, no reino de Deus. Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Tua palavra é poderosa para nos corrigir, para nos edificar, para nos transformar, para nos libertar. Nós queremos pedir graça ao Senhor para vivermos a Tua palavra. Nós não queremos dar espaço, dar lugar, Senhor, a essas ações de Amaleque, essas ações desse principado que tem atuado tanto nos nossos dias, porque nós temos visto tantas pessoas sendo roubadas, na sua alegria, na sua paz, e muitas vezes até nós temos dado lugar a isso. Temos às vezes sido ausentes, às vezes nós temos deixado a dúvida entrar no nosso coração, às vezes nós temos, no momento de fadiga, de cansaço, no momento de transição da nossa vida, não temos vigiado o suficiente ou buscado o Senhor para nos posicionarmos com sabedoria nesses momentos e temos às vezes trocado os pés pelas mãos. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude,
Espírito Santo, a tua palavra que veio a nós essa noite, nós queremos que ela seja vivificada em nós, que o Senhor nos traga entendimento para identificarmos, discernimento para identificarmos os momentos em que possamos ser atacados por esse tipo de ataque, e que nós possamos ter a postura correta, postura certa, para glorificar o teu nome, e a nossa fé não vai ser roubada. Nós não vamos ser destruídos na nossa fé, nós vamos permanecer firmes no Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que, como nós lemos aqui, é o nosso forte guerreiro. O Senhor está conosco nessa guerra, o Senhor envia anjos também para nos ajudar. Os demônios podem vir tentar nos destruir, mas o Senhor enviou os seus anjos. Tua palavra diz que existe um anjo que está nos protegendo todos os dias. O Senhor envia, e o Senhor tem protegido a nossa vida. Nós estamos guardados pelo teu sangue, mas Pai, nós queremos saber nos posicionar, nós queremos agir com fé. Então Pai, ajuda-nos a viver, como a tua palavra diz, agradando ao Senhor, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar. Então que a fé que o Senhor nos deu seja multiplicada, seja fundamento e prova daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, que nós possamos viver o que o Senhor tem para nós nesse tempo, e sermos referência nessa geração, sermos referência para as pessoas que moram perto de nós, que convivem conosco, possamos ser uma luz onde nós estivermos, para a tua glória, Pai. Glorifica o teu nome, guarda os meus irmãos, leva-nos em paz, em segurança, envia os seus anjos para nos guardar, livra-nos do homem mau, cobre-nos com o seu sangue precioso e nos ajude, Pai. E que na quinta-feira que vem possamos continuar esse estudo, e que o Senhor traga revelação a cada um de nós, que o Senhor traga experiências a nós, para que nós possamos estar compartilhando e crescendo no Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Abençoa a pessoa que está ao seu lado e contra Amaleque, em nome de Jesus.